Os princípios orçamentários, eles são diretrizes essenciais, regras básicas, premissas, que têm como objetivo limitar a cobrança irrestrita de tributos e a atividade financeira do Estado como um todo. Permite um controle pelo Poder Legislativo e pela sociedade civil sobre as ações dos governantes e dão maior transparência. Os princípios podem ser explícitos ou implícitos. Vamos lá, a gente vai estudar vários princípios aqui no nosso estudo. O primeiro princípio que a gente vai estudar é o princípio da unidade. Ele está previsto no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição, e no artigo 2º da Lei 4.320 de 64. O princípio da unidade, ele vai nos falar, basicamente, que existe um único orçamento para cada ente federativo. Então, vamos ter um orçamento da União, vamos ter um orçamento do Distrito Federal, vamos ter um orçamento do Estado e vamos ter um orçamento do município. Não há dois orçamentos. A lei orçamentária anual, ela unifica todos os orçamentos numa única peça. As peças que compõem o orçamento geral da União são 3 peças. Aí são partes do orçamento. Então, eu tenho o orçamento geral da União, que é a unificação de todos os orçamentos das estatais, da Sociedade de Economia Mista, do Ministério Público, da Defensoria, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, de todas as empresas, de todos os departamentos da União. Então, é o Orçamento Geral da União. E esse Orçamento Geral da União, ele vai ter 3 grandes peças. O orçamento fiscal, que é o orçamento, basicamente, o orçamento corrente, ou seja, dos gastos da administração direta, o orçamento da Seguridade Social, que vai falar da saúde, da assistência social e da previdência social, o orçamento de investimentos, que são disposições sobre despesas de capital que serão realizadas pela administração pública direta ou indireta. O objetivo do princípio da unidade é eliminar a existência de orçamentos paralelos, de forma que seja possível, com uma única visão, uma única peça, dar a visão completa dos objetivos de cada ente federativo. Os orçamentos de todos os órgãos que constituem o setor público devem se fundamentar-se segundo uma única política orçamentária, estruturando-se uniformemente e ajustando-se a um método único. Através dessa unificação do orçamento, nós seremos capazes de visualizar os objetivos, as metas e o propósito daquela entidade federativa. Qual o objetivo e os motivos do princípio da unidade? Primeiro, uma visão global de todo o gasto e receita pública. Segundo, um melhor controle. Terceiro, um confronto dos totais da receita e despesa e verificação da situação de equilíbrio, superávit ou déficit orçamentário. Por quê? Porque se a gente faz cada orçamento separado, dá a ideia de que nós podemos ter um superávit quando nós temos, na verdade, um déficit, ou dar a ideia de que a gente tem um déficit quando, na verdade, nós temos um superávit. O confronto de todas as receitas com todas as despesas dará uma visão mais apurada das contas públicas. O superávit ocorre quando a receita é maior do que a despesa, e o déficit vai ocorrer quando a receita for menor que a despesa. Então, o primeiro princípio que nós estamos estudando aqui é o princípio da unidade. O segundo princípio é o princípio da totalidade, que decorre do princípio da unidade. É a consolidação de todas as informações relativas às finanças públicas em um único instrumento, de forma que todos os órgãos
administrações indiretas estejam presentes no orçamento. Enquanto o princípio da unidade está falando de receitas e despesas, sendo que a gente vai ter um único orçamento, o princípio da totalidade, ele deriva da unidade e ele está relativo ao aspecto subjetivo, tá? Relativo às pessoas que vão compor o orçamento público. E aí ele vai falar que todas as administrações daquele ente federativo devem compor e devem estar presentes no orçamento. Todos os órgãos. Então, o princípio da totalidade, em resumo, ele diz: todos os órgãos, administrações indiretas, devem estar presentes no orçamento. Quando eu falo aqui da abrangência, eu estou falando do princípio da totalidade. Engloba a administração pública direta e a administração pública indireta e engloba todos os poderes. Então, nós já vimos aqui o princípio da unidade. Se você quiser anotar aí no caderno de vocês, princípio da unidade, e pegar uma seta e colocar entre elas, subprincípio da totalidade, que quer dizer que todos os órgãos, administrações indiretas e poderes devem estar presentes no orçamento. Desses princípios também deriva o princípio da unidade de caixa. As receitas devem convergir, evitando-se a sua vinculação a fins específicos. A ideia é da gente centralizar todos os recursos numa única conta ou num único balanço. A ideia é que a receita não seja previamente vinculada a um fim, para que dê ao Poder Executivo flexibilidade na gestão das receitas. Esse é o chamado princípio da unidade de caixa. Como que ele ocorre na prática? Na prática, há várias exceções à vinculação aos fins específicos, de forma que o princípio da unidade de caixa é um princípio relativo. Ele tem exceções, e ele vai ser aplicado quando não houver vinculação a fim específico previsto em lei. Além disso, uma outra questão é que nós não trabalhamos com a conta bancária única. O que é feito para executar o princípio da unidade de caixa? Há várias contas no poder público, até porque ele pode ter contas em diferentes bancos, o que faz com que não exista uma única conta. Mas essa é uma ideia, não uma coisa concreta. Como é que é feito isso na gestão pública? Nós colocamos todas as receitas num balanço em uma única categoria, de forma que a gente depois faz uma conciliação bancária e não especifica as contas bancárias gerais ao balanço. A gente especifica uma única dotação, receitas, exceto aqueles casos em que há vinculações específicas, e nós vamos estudar isso aqui no direito. O princípio da universalidade está previsto no artigo 165, parágrafo 3º, na lei da Constituição e na lei 4.320 de 1964, no artigo 2º, parágrafo 3º e 4º. Todas as receitas e despesas dos poderes, seus órgãos, entidades e fundos devem constar no orçamento. Permite o controle do orçamento. A lei orçamentária deve compreender todas as receitas e todas as despesas pelos seus totais. Então, anotem aí o seguinte: princípio da unidade. Aí vocês vão colocar princípio da totalidade, da unidade de caixa e da universalidade. Qual que é o objetivo disso? Então, vamos lá. O princípio da unidade diz que todos os orçamentos devem ser unificados no orçamento geral. O da totalidade, ele vai compor o princípio da unidade, em que ele vai falar o seguinte: todos os órgãos, administrações indiretas e poderes devem estar no orçamento. O da universalidade vai falar: todas as receitas e despesas de todos os órgãos devem constar no orçamento, pelo seu total. E todos
todas as receitas, que é o princípio da unidade de caixa, devem convergir para uma única finalidade. Então, eu tenho o princípio da unidade, e dentro desse princípio da unidade, eu tenho desdobramentos no princípio da totalidade, o princípio da unidade de caixa e o princípio da universalidade.